A paz de Deus, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos. Hoje eu vou gravar aqui uma sugestão de uma colega que ela colocou: como trabalhar sem pensar em restauração, sem lembrar do cônjuge? Como desligar a mente? Eu confesso que no início é bem difícil. Mesmo que a gente fale, né, para mudar os pensamentos, para fazer alguma coisa que goste, a pessoa ela fica ali ligada 100% pensando no cônjuge, pensando em restauração, e muitas vezes é difícil. Eu lembro que acho que nos primeiros 3 meses eu vivia isso. Nossa, eu trabalhava, eu nem sei como eu trabalhava, porque eu trabalhava pensando, né, no meu esposo, pensando em restauração, pensando como que Deus ia fazer. Eu tinha tantos pensamentos que eu vivi esgotada. Eu até emagreci muito. Eu acho que o meu metabolismo ele funcionou tão bem, né, tão rápido que eu sequei. Claro que a gente seca também pela separação, né? Não vem o apetite. Tem outros que diz que comem demais. Quando eu estou preocupada ou pensando em algo, eu não consigo comer, até esqueço de comer. Então eu sequei. E o metabolismo acelerado, aí a gente seca mesmo. Então, como trabalhar sem pensar? Como parar de pensar no cônjuge? Gente, por incrível que pareça, é um exercício. E é um exercício diário. Não tem como eu falar assim, olha, deixa de pensar hoje, amanhã você não vai pensar. Não, é um exercício diário. O que eu comecei a fazer? Quando vinha algum pensamento em relação a ele, eu mudava de assunto. Tinha pessoas que trabalhavam comigo na minha sala e eu conversava algum assunto aleatório. Perguntava, pedia alguma coisa aleatório, sabe? Ai, pega isso pra mim, ai, e aquele negócio tal. Eu mudava o assunto, sabe? Um assunto completamente diferente. E aí vinham outros assuntos, eu parava de pensar naquele momento. Quando voltava a trabalhar, o pensamento vinha, eu procurava alguma coisa na internet ali que eu pudesse me distrair, que eu não pensasse nele. E assim eu fui fazendo esse exercício, né? Mudando a mente e orando ao Senhor para que eu não ficasse ansiosa, que eu não ficasse pensando muito, para que o Senhor controlasse os meus pensamentos, que controlasse o que eu fosse dizer no momento que eu encontrasse. Então eu comecei a orar, porque assim eu via que sem pedir ao Senhor eu não conseguiria, porque estava muito difícil. Eu acho que essa primeira fase é muito dolorosa, porque é aquele momento assim do desespero, da dor, que você quer ver algo rápido, algo concreto, e você não consegue enxergar isso. É assim, você tem uma visão além do caos, e no momento a gente só vê o caos. Então eu comecei a treinar a minha mente, literalmente, sabe? Quando via um pensamento, eu mudava o pensamento. Ou o que eu fazia? Eu pegava, saía um pouco da minha sala, pegava um café, eu ia em outro setor, sabe? Eu ia em outro setor conversar alguma coisa aleatória para eu não pensar. Daí eu voltava. Quantas vezes eu fui lá para fora do meu serviço, eu olhava para o céu, respirava e falava: Senhor, me ajude a trabalhar só hoje, Senhor. Me dê forças para ficar aqui no trabalho só hoje. Porque às vezes o sofrimento era muito. E eu não queria que as pessoas percebessem que eu não estava bem. Eu respirava, olhava para o céu, via aquele céu azul bonito, sabe? Aquelas árvores balançando, passava o vento, assim eu falava: Senhor, me ajuda, só por hoje. Muitas vezes eu perdi as contas de quantas vezes eu fiz isso. E o Senhor me ajudou. Com o passar do tempo, eu conseguia dominar a minha mente. Por isso que eu falo, quando a gente não consegue, a gente tem que buscar ajuda, né? E essa ajuda vem de quem? De Deus. É só Ele que pode fazer. Eu li Gálatas 5 lá, que fala sobre o fruto do Espírito. E eu li aquilo ali, sabe? O Senhor, eu quero ser assim. Eu quero ter todas essas virtudes, Senhor, que está escrita aqui. Porque no momento eu não consigo ter. Eu não quero ficar ansiosa. Eu não quero ficar o tempo todo pensando no meu esposo, pensando no meu problema, porque cada vez que eu pensava no problema, o meu problema, ele aumentava diante de mim. Eu achava impossível eu passar por aquele problema. Eu achava assim algo que eu falava, não tem solução, não tem mais jeito. E eu me entristecia, eu ficava triste. Então eu comecei a orar a Deus para que o Senhor guiasse os meus pensamentos. E toda vez que eu pensasse no meu marido ou pensasse em restauração, alguma coisa assim, o Senhor
mudasse o meu pensamento, me ajudasse a mudar o pensamento. E uma coisa que eu gostava muito era de ler testemunhos, porque de certa forma a vitória do outro me alegrava. Então os testemunhos eram como vitaminas do céu para mim. Eu lia aquilo ali, eu me sentia tão fortalecida, eu falava, nossa, aconteceu tudo isso, o Senhor restaurou? Ah, então o meu não é tão difícil. E eu me alegrava com aquilo. Então, assim, eu virei uma caçadora de testemunhos. Eu acho que, assim, eu fucei tanto para encontrar, né, os testemunhos que eu encontrava e já mandava para minhas amigas que estavam no deserto, né? Essas que a gente conhece só no momento que a gente tá na dor. E eu mandava, geralmente eu mandava pra Rose. Rose, olha aqui, ó. Esse testemunho aqui, nossa, maravilhoso. Quando ela encontrava, ela mandava para mim. Aquilo ali foi me fortalecendo, porque eu via que era possível. Se Deus fez na vida daquela pessoa, por que o Senhor não faria na minha? Então, por isso que eu digo sempre que os testemunhos, eles são muito importantes para honrar a Deus, para glorificar o teu nome, né, pelo milagre e também para fortalecer aqueles que estão no deserto, porque a caminhada é diferente. Talvez eu caminho mais devagar, outra pessoa caminha mais rápido, mas nós estamos no deserto e a gente quer sair o quanto antes. Então, quando a gente lê um testemunho, né, a gente se fortalece. Eu lia muito também os estudos da palavra, né, os milagres, desde Daniel, sabe? Os milagres ali, o que o Senhor fez com a vida, na vida de Esther. Eu lia, porque me fortalecia e me ajudava. E quando eu começava a ler aquilo ali, parecia histórias de livros, sabe? Que há muitos anos atrás estariam tão distantes da minha vida e que agora estavam tão perto, assim, no meu alcance. E eu começava a ler, sabe? Então eu li muita coisa mesmo, eu estudei muita coisa mesmo. E nesses momentos eu não pensava no meu marido, porque aquilo ali me alimentava. Então eu comecei a me alimentar da palavra. O que eu fazia? Uma coisa assim, uma dica para vocês. Quando eu chegava no meu trabalho, eu lia um versículo de Provérbios e um Salmos. Um versículo de Provérbios e um Salmos. Então, assim, eu fui do primeiro ao último, né? Minha caminhada foi longa. Eu fui do primeiro ao último. Eu li todos, um Salmos e um Provérbios. Um Salmos e um Provérbios. Todos os dias eu chegava no meu trabalho, chegava um pouquinho mais cedo, pegava um café. Quando eu ligava meu computador, eu já puxava ali um Salmos e um Provérbios. E aquilo ali foi me fortalecendo. E eu não tinha tempo para ficar pensando no meu esposo. Eu sei que a mente, ela é terrível, né? Ela quer te sabotar. Tinha hora que vinham os pensamentos, eu na hora já mudava o pensamento. Não vou pensar, já pensava em outra coisa. E aquilo foi algo assim, esse exercício que eu falo, foi um exercício tão diário, tão natural, que com o passar do tempo, eu literalmente esqueci que existia meu esposo. Eu lembro que quando eu falei isso, eu já falei isso em vários vídeos, né? Teve uma pessoa que colocou assim, é mentira dela, imagina, como que não pensar? Eu penso no meu dia inteiro. Gente, é verdade, eu não tenho por que mentir. Eu não pensava, eu só lembrava da existência dele, porque quando eu ia orar, eu apresentava minhas filhas e minha família, o meu trabalho e apresentava, se fosse da vontade de Deus, a restauração do meu casamento. Mas eu não pensava assim, eu lembro que a primeira vez que aconteceu isso, e orava a Deus para não pensar, assim, passou uma semana e eu não lembrei dele. Uma semana, assim, durante o dia não lembrei dele. E quando eu lembrei, assim, eu falei, meu Deus, que dia é hoje? Sabe quando você se perde? Porque no primeiro mês a gente fala, tô um mês no deserto, tô 2 meses, tô 3 meses. O tempo vai passando, a gente tem que pensar, quantos meses que eu tô mesmo? Né? Eu acho que eu já tô 8. Por quê? Porque você já vai se fortalecendo espiritualmente, você vai ficando mais madura na fé, você sabe que não é por conta do seu esforço ali que Deus vai fazer, mas sim da misericórdia dele, porque de graça ele vai te dar, né? Não adianta eu ir lá falar com meu esposo, exigir que ele volte, porque ele não vai voltar. Então você sabe que suas forças só servem para buscar Deus, para alimentar o seu espírito, para conhecer a palavra e vivenciar os milagres. Mas assim, pela tua força, você não consegue trazer seu cônjuge de volta. Até porque, eu sempre falo, se a gente conseguisse, ninguém estaria aqui ouvindo esse áudio, não é verdade? A gente não consegue, né? A gente tentou de tudo, eu tentei de tudo, né? Falei, chorei, espizinhei, não resolveu.
Então, a gente tem que buscar quem? Quem faz o milagre, e é Deus. E quando a gente aprende isso, você não precisa mostrar a tua mudança para o seu cônjuge. Não, porque quem tá vendo é Deus. E ele te vê 24 horas por dia. Então eu falava, Senhor, me ajuda, eu preciso. Eu orei para Deus que meu esposo fosse uma porta para mim. Se eu visse uma porta e visse ele, não teria nenhum sentimento. E assim aconteceu. Mas eu não recomendo que façam isso, porque depois vocês vão ter que orar para o Senhor colocar sentimento de novo no coração. Então, vocês não precisam pedir para o Senhor tirar o sentimento, mas peça para o Senhor dominar os pensamentos, para que os seus pensamentos sejam pensamentos bons, pensamentos que vão te elevar a um nível maior, né, a algo melhor, e não ficar lá sentindo frustrada, porque quando a gente pensa, dá uma tristeza, né, dá aquela depressão, você fala, poxa, será que eu merecia tudo isso mesmo? E a gente começa a ficar com pena da gente. Ninguém merece ter pena, principalmente da gente. Então, Deus vai colocando tudo. Daí você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir cuidar da tua casa, porque às vezes a gente não consegue. Tem pessoas que não conseguem nem lidar com os filhos nem com a casa, de tão triste que fica. E a tristeza, ela é uma tristeza que dói na alma, depois ela vai pro corpo, né? Ela avança com as doenças do corpo, a gente sabe disso. Então, você dominando a sua mente e Deus te guiando, você vai trabalhar bem, sem pensar no cônjuge, sem pensar 24 horas em restauração. No início eu sei que é difícil, porque nós estamos muito fragilizados, mas depois vai fluir, né? Leiam Gálatas 5, né? Pratiquem ali o fruto do Espírito. Estudem a palavra, né? Pratiquem a palavra, que vocês vão ver que quanto menos vocês imaginarem, daqui a pouco não terá pensamento algum, vocês vão se espantar. Façam isso. O pensamento, ele é dominável, a gente consegue desligar a mente, a gente consegue trabalhar sem pensar no cônjuge, a gente consegue passear, viver sem pensar no cônjuge, né? Nós não vamos aí viver à espera, sofrendo, não. A gente não pode ficar dessa forma, a gente vai viver sim, esperando em Deus, mas vivendo, não só vivendo por esperar, né? A minha vida se resume ao meu esposo, à minha esposa, não. A sua vida tem muito mais coisas que Deus prepara de bom para você. Você não precisa ficar o tempo todo só pensando nisso, não. O Senhor está cuidando, está assim, no melhor controle possível, né? Nas mãos do Senhor. Tem lugar melhor para estar? Não tem. Seu esposo, sua esposa está nas mãos do Senhor. E é Ele que vai fazer o milagre. Então, eu acho que respondi. Isso para mim foi uma grande dificuldade no início, mas depois, graças a Deus, eu consegui sim avançar, sem ficar pensando o tempo todo. Espero que de alguma forma esses conselhos ajudem vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos nós e que tenhamos todos uma linda e uma ótima semana.